Dúvidas recorrentes que surgiram nessa semana. Primeira delas, tem um assunto hoje que é bem avançado, bem legal, acho que vocês vão curtir, tá bom? Vai ser nosso segundo tema aqui. Primeiro assunto que surgiu aí com recorrência na comunidade, lá, acho que surgiu umas duas dúvidas em relação a isso, é a identificação do licitante na hora de licitar, na hora de enviar sua proposta, né? Então, galera, eu não vou nem perder muito tempo nisso, porque eu gravei uma aula só falando sobre isso. Se eu não me engano, está no módulo da faixa azul ou verde. Em um desses dois módulos tem lá, né? Como é uma dúvida muito recorrente, eu tomei a liberdade de gravar uma aula só sobre isso, tá? Então, assim, se vocês têm dúvidas nessa questão de, na hora de mandar a proposta, eu posso colocar no papel timbrado? Não posso? Aquela questão toda de identificar o licitante, assistam essa aula que lá eu explico em detalhes, tá bom? Basicamente, quando você vai mandar a sua proposta lá no pregão, na maioria das vezes, né, se for pelo decreto novo do pregão eletrônico, tá? Se for pelo novo decreto do pregão eletrônico, você pode colocar tranquilamente no seu papel timbrado, porque no momento que você está cadastrando, fazendo o cadastro inicial das propostas lá no sistema, independente se está no papel timbrado ou não, o pregoeiro ele só vai ter acesso a esse documento na fase de lances, tá? Então você pode mandar sem problema nenhum. O problema de você mandar identificado no papel timbrado da empresa antes é quando não é pelo novo decreto do pregão, tá bom? Quando não é, aí não tem essa questão de enviar antes, então você tem que tomar cuidado, beleza? Siga sempre o que está no edital e, se você tiver ainda na dúvida em relação a isso, eu não quero explicar porque tem uma aula só onde eu falo sobre isso, lá no módulo da faixa verde ou azul. Assistam lá, tá bom? Identificação do licitante. Eu vou utilizar o meu tempo hoje mais para falar em relação a um assunto que é um assunto bem legal e que pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente sabe. Vocês que estão assistindo aqui agora, com certeza vocês são privilegiados de ter essa informação. Eu tenho certeza porque eu já utilizei delas aí várias e várias vezes, tá? E justamente porque pouca gente sabe. O que eu estou falando? Vocês devem estar vendo minha tela. Se vocês não tiverem, coloquem no chat aí, só para eu saber, né? Mas eu imagino que estejam todos vendo. Que é esse assunto aqui, ó, escoima das causas. É um assunto bem avançado isso daqui, mas é bem interessante. O que fala isso daqui? Lá no artigo 48 da Lei 8666, existe esse artigo aí, existe esse parágrafo 3º. Eu vou ler para vocês e depois eu explico. Fala o seguinte, parágrafo 3º da Lei 8666, artigo 48. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis. O que significa essa escoimada das causas? Basicamente, ele torna sem efeito a desclassificação da galera, tá bom? O que é esse artigo na prática? Vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade. Quando você está participando de uma licitação, e aí você está lá, estou participando do item 5, e aí tem eu e tem mais 4 empresas, beleza? Aí é o seguinte, você até ganha lá, você fica em primeiro, ganha, beleza, só que você é inabilitado. Por algum motivo, você esqueceu de anexar um documento lá, você foi inabilitado. Aí você vai ser desclassificado, você vai puxar o segundo colocado e aí vai, né? Imagine que todos os outros participantes também sejam desclassificados. Imagine isso. Toda a galera do item 5 foi desclassificada. Não mandou algum tipo de documento, tá bom? Quando isso acontece, vocês já devem ter aprendido no treinamento, né? Quem estiver vendo no gravado vai aprender ainda, enfim, que quando
o pregão, ele tem um item lá, e todo mundo é desclassificado no item, o que acontece com aquele pregão? Ele é declarado como fracassado, certo? Lá no treinamento a gente ensina para você isso daí. Na maioria das vezes ele é declarado como fracassado, quando há interessantes, porém não há proposta aceita. Ninguém foi habilitado, beleza? Só que, qual que é a grande sacada? Que pouquíssima gente sabe, pouquíssima mesmo, tá? Quando isso acontece, quando todo mundo é desclassificado no item, se você, vamos dizer assim, invocar esse parágrafo terceiro aqui, isso daqui nada mais é do que uma segunda chance para todos os licitantes tentarem ser classificados naquele item. Eu já devo ter falado em alguma aula disso daí, mas é um artigo que é bem legal vocês utilizarem, tá? E até mesmo a administração pública desconhece isso daqui. Então, várias vezes, o cara ia declarar o item fracassado, e aí a gente invocou esse artigo aqui. A gente entrou com recurso e falou, pô, você pode utilizar esse artigo aqui para você dar uma segunda chance para todo mundo, né? E aí, o que acontece? Ele abre 8 dias úteis aqui, ó, 8 dias úteis para uma nova apresentação de todo mundo. Então, ele volta lá no primeiro colocado e dá mais 8 dias úteis para o primeiro colocado, né? Para o segundo, e assim vai. Por que é interessante isso daqui? Porque você acaba, se você comeu bola, foi desclassificado por algum motivo, você tem uma segunda chance, e aí, pô, se você for o primeiro colocado, se já vai voltar essa bola para você, muito provavelmente, de repente, você estava sem uma documentação, você conseguiu essa documentação a tempo, né? Você não conseguiu apresentar a tempo na hora, mas depois, quando todo mundo foi desclassificado, você já estava com a documentação na mão. Você invoca essa parada aqui, e, cara, pode ser que você estava dependendo do... Pode ser que isso daqui seja numa licitação de milhões de reais. Ao invés do pregoeiro ir lá e declarar a licitação fracassada e refazer, você pode seguir nessa mesma licitação aqui, tendo essa segunda chance, tá bom? Agora, acontece o seguinte, ficou claro para você isso daí? Pode colocar aí nos comentários aí, que depois eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Se ficou claro ou se ficou confuso. Em outras palavras, isso daqui é uma segunda chance para todo mundo, tá bom? Claramente, se você também não aproveitar a segunda chance, pode ser que o outro licitante aproveite, ok? E, galera, isso daqui nem a administração pública conhece. Eu já precisei ligar e mandar e-mail para vários pregoeiros para informá-lo disso daqui. E aí o cara fica felizão porque ele não perde o pregão, tá bom? Vamos lá. Mas isso daqui, lembrando, isso daqui é discricionário, ou seja, o cara pode fazer isso daqui ou não. Aí a administração pública vai julgar se é interessante ela fazer essa parada ou se é interessante ela realmente fazer outra licitação. Quando que ela poderia realmente... Pô, Bruno, mas por que ele faria outra licitação? Imagine o seguinte... Imagine que somente 2 empresas participaram desse item 5, só 2. Para a administração pública, não é interessante ele dar uma segunda chance. É interessante ele refazer esse item numa outra licitação, na esperança de conseguir mais fornecedores, por exemplo, na esperança de conseguir um melhor preço. Entendeu? Agora, quando tem uma licitação de 8 itens, de 8 fornecedores participando, de repente, para o cara não é interessante, ele já conseguiu o melhor preço está ali, é que alguém comeu o sapo ali pô, não anexou uma documentação, qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, beleza. Vamos lá, depois vocês me respondem aí se ficou clara essa explicação ou não, senão eu tento explicar de outra forma. Acontece o seguinte, esse artigo 48, ele está na Lei 8666, e a Lei 8666 não contempla o pregão. Beleza? Lá na 8666, a gente tem a concorrência, a tomada de preço, o convite e o leilão, né? Acho que não faltou nenhum, acho que é isso aí mesmo. Nós temos essas modalidades aí, né? Mas o pregão não está lá. Só que, lá na lei do pregão, a lei 10.520 de 2002, tem um artigo 9º lá que fala o seguinte, aplicam-se subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da Lei 866 também, porque a Lei 866, ela é a lei geral de licitações. E essa lei do pregão, ela veio só para
complementar. Ela veio adicionar uma nova modalidade. Beleza? E aí o TCU já se manifestou. Eu já estou falando aqui o que pode acontecer, tá? Na hora de você querer aqui invocar esse parágrafo 3º do artigo 48, do pregoeiro falar, pô, mas você está invocando uma parada aqui, você está entrando com recurso com base no artigo que não representa o pregão, né? Pode ser que o pregoeiro ache isso daí. Se ele achar, eu já estou te dando a solução, tá bom? Você fala o seguinte, lá no pregão, lá na lei do pregão, tem lá um artigo falando que a administração pode utilizar as normas da 866 também no pregão, principalmente quando a lei do pregão ela não for clara em relação a algum assunto que esteja na 8666, né? Quando faltou alguma coisa ser inserida na lei do pregão, que lá na 8666 tem, que é justamente esse caso aqui. Esse caso da escoima das causas aqui, ele não existe na lei do pregão, mas ele existe na Lei Geral de Licitação. Então, pode ser perfeitamente, sim, utilizado. E aí o TCU também já se manifestou em relação a isso, tá? Ele já falou lá no Acórdão 429, de 2013, que pode ser utilizado, sim, esse artigo em licitações na modalidade de pregão. Contudo, a aplicação adequada do dispositivo no pregão deve considerar distintamente as etapas do processo. Em outras palavras, não pode beneficiar todos os licitantes do certame quando alguns tiveram suas propostas desclassificadas e outros foram inabilitados. O que quer dizer isso daqui, galera? Quer dizer o seguinte, na prática, ou melhor, na teoria, o pregoeiro ele só pode utilizar esse artigo para dar uma segunda chance para a galera, ou quando todo mundo foi inabilitado, ou quando todo mundo foi desclassificado. Bruno, tem diferença? Tem diferença, sim, tá? A inabilitação do licitante é quando você é desclassificado por falta de um documento da empresa, né? É aquele campo do edital que fala da habilitação. Vocês estão lembrados disso daí? Se vocês viram a faixa azul e verde, com certeza vocês estão lembrados. Fala lá da habilitação. Tudo aquilo ali vai falar o quê? Documentação que a empresa tem que apresentar. Se a empresa não apresentar aquela documentação na etapa de habilitação, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser inabilitada. E o que é a desclassificação? É quando a empresa ela tem a proposta desclassificada. Desclassificação das propostas, né? Melhor dizendo. É quando a empresa ela tem a sua proposta desclassificada, ou seja, o item que ela ofertou não está atendendo por algum motivo. Então, assim, na prática, se lá dentro do item 5, no nosso exemplo aqui, 3 fornecedores tiveram a sua proposta desclassificada e os outros 2 foram inabilitados por falta de documento, a administração não poderia utilizar esse artigo, tá bom? Ela só pode utilizar quando ou todo mundo foi inabilitado por documento ou todo mundo foi desclassificado na proposta que foi apresentada. Agora, galera, na prática, tá? Experiência de campo de batalha aí, o pregoeiro, ele não desconhece esse artigo, esse acórdão do TCU, tá bom? Isso daqui, ó, o pregoeiro, difícil. 99,9% dos pregoeiros vão conhecer isso daqui, tá bom? Infelizmente. 99, sempre vai ter 1% ali que vai conhecer, que é o cara que já está na função aí, a mil e ducas, o cara ele já conheceu, né? Agora, 99 não vai conhecer esse acórdão, não. E aí, independente se um foi desclassificado por proposta, outro foi desclassificado por documento, ele vai utilizar, beleza? O que eu faria? O que eu faria na hora de tentar utilizar isso daqui ao meu favor? Obviamente, eu não citaria esse acórdão, né? Eu estou te falando aqui só para você saber que ele existe, beleza? Porque essa é a minha função, eu tenho que te falar o certo, e aí, na prática lá, aí você faça o que você entender que é correto. Na minha opinião, se eu estou participando de uma licitação, todo mundo foi inabilitado, independente se
um foi por proposta, outro foi por documento, todo mundo foi inabilitado, eu vou entrar com recurso. Eu sempre tento por vias informais primeiro, tá? Eu sempre tento pegar o telefone, ligo lá, eu mando um e-mail, ou eu faço os dois, né? Porque economiza aí recurso depois, beleza? Sempre tento. Mas caso eu não consiga falar, eu entro com recurso, e aí eu falo desse artigo aqui e cito aqui essa questão de ligar, né, a Lei 866 ao pregão também. Eu omito essa informação, tá bom? Porque se eu der essa informação aqui, e aí uns foram inabilitados por proposta e outros por documento, a gente vai pegar e ele vai fracassar a licitação e a gente não vai conseguir fazer a mágica acontecer, tá bom? E aí você pensa aí se é correto fazer isso ou não, mas assim, isso é uma jogada de quem está no mercado, né? Na minha opinião, não vejo nada de errado em omitir alguma coisa, beleza? O errado é você mentir, mas a gente não está mentindo, a gente só está omitindo. Quem tem que conhecer aquele acórdão é ele, não somos nós, beleza? Então a gente vai até a parte que nos interessa. Pelo menos eu penso assim, tá bom? Não vejo nada de errado disso. Eu estou dentro da lei, estou fazendo as coisas certinho, eu só estou omitindo uma coisinha ali que para mim não é interessante. Agora, se todo mundo foi inabilitado por documento, se você quiser citar, você cita, mas eu não citaria. Eu estou mostrando para vocês aqui só porque existe esse acórdão, caso o pregoeiro pergunte, enfim, você está tendo conhecimento agora, tá bom? Pessoal que chegou aqui agora, eu acabei de falar de um dispositivo da lei, né, que é uma segunda chance aí, que é dada para os licitantes que são desclassificados, né? É uma segunda chance. Então, se você chegou agora e perdeu, depois você veja no gravado lá, tá bom? É bem importante esse artigo, eu já fiz jus a ele, já consegui utilizar ele várias vezes ali. A licitação claramente ia ser fracassada, e aí ia ter que esperar tudo de novo. Publica edital, dá 8 dias, cadastra propósito de novo, participa da etapa de lance de novo, corre o risco de perder, né? Aquela coisa tudo. Ia postergar por no mínimo mais um mês a licitação. E aí eu consegui pegar e conseguir essa segunda chance, né? De aproveitar e nessa segunda chance a gente conseguiu ser habilitado. E aí a sua inabilitação, a sua desclassificação, ela pode acontecer por vários motivos, né, galera? Ou você apresentou um produto que não atendeu ao edital, ou você esqueceu de anexar um catálogo, um documento lá que pediu o edital, besteirinha, né? Besterol que de vez em quando acontece sim, tá? Então, para você não perder a licitação, se você for desclassificado, o que você faz? Você torce para que todo mundo seja desclassificado também, e aí você tenta essa segunda chance, beleza? Não é sempre que vai dar certo, mas de repente, se você, principalmente igual eu, participa de muita licitação, hora ou outra isso vai acontecer, tá bom? Usei hoje e deu certo. Leonardo Cabó. Parabéns, Leonardo. Tinha perdido o item e deu certo aí, ó. Tá vendo? Não me deixa mentir aqui, ó. Tá? Quando você está participando, pô, e você tem a oportunidade, utilizem sim, porque várias vezes pode acontecer. Quer um exemplo bem prático onde isso vai acontecer de vez em quando? Quando, por exemplo, você está sem alguma CND. Pô, não tem a CND estadual, eu não tenho a municipal, mas eu já pedi, né? Eu já dei entrada lá e estou aguardando o recebimento da CND. De repente, no momento da licitação, você ganhou lá, e aí o pregoeiro ele te dá aqueles 5 dias para você apresentar um novo documento. Caso, mesmo dentro desses 5 dias, você não consegue pegar o documento, você vai ser inabilitado. Se todo mundo for inabilitado, também você perde uma segunda chance, tá bom? Se você tiver num pregão sozinho, aí que você vai pedir mesmo, né? Porque ao invés dela fracassar, pô, você consegue isso daí tranquilamente, consegue salvar algumas licitações aí. Beleza, pessoal? Desse artigo 48, é quando a licitação declina, é quando você tem a licitação, quando todo mundo é desclassificado, tá, Fernando? É isso. Se eu já vi isso acontecer, não, já aconteceu comigo várias vezes, tá bom? Não foi só uma vez, não. Já aconteceu comigo, já fui desclassificado algumas vezes aí, ou geralmente é por falta de CND, meu cliente não tem, mas a gente participa mesmo assim, a gente participa com a vencida, né?
para conseguir aqueles 5 dias de prazo extra que a lei da micro e pequena empresa nos dá, a lei 123, lei complementar 123, a gente consegue esses 5 dias, a própria lei já fala que pode postergar por mais 5 dias, né? E aí a gente vai conseguir no tempo. E aí, pô, se tudo deu ruim, não conseguiu, foi desclassificado mesmo no final das contas, se todo mundo foi desclassificado também, você consegue, tá bom? Beleza? Boa. Beleza, então vamos lá, vamos seguindo aqui. Se ficou dúvidas aí, é só vocês me falarem, tá bom? Então, escoima das causas. Um bizuzinho aí um pouco mais avançado. Talvez você que participe pouco, acabe nem utilizando tanto. Mas quem participa muito, hora ou outra, isso vai acabar acontecendo, tá bom? Você vai ser desclassificado aí, porque às vezes a gente faz uma cagada aí. Hora ou outra, né? Se isso acontecer, você pode dar sorte aí de todo mundo ser desclassificado também, aí você consegue escoimar as causas ali, tá bom? Tornar sem efeito a desclassificação. Outra dúvida. Tomei o impedimento de listar pela Lei 10.520, pelo Estado de São Paulo. No sistema diz que estou impedido de licitar com toda a administração pública direta e indireta do Estado. Alguém sabe me dizer se esse impedimento abrange os municípios? Olha, na maioria das vezes, primeiramente, eu vou te explicar aqui o que é administração pública direta e o que é administração pública indireta, né? Se você assistiu o curso de recursos do Diego, provavelmente você aprendeu isso daí, mas eu sei que vocês quase não assistem lá, né? Poucos chegam lá, poucos guerreiros chegam até o final. Então, eu vou explicar bem a grosso modo aqui. O que é administração pública direta? Vou constar minha cola, claro, né? A administração pública direta é a União, os estados e o município, os municípios, tá bom? Além do Distrito Federal. Então, é o basicão que geralmente a gente conhece, são os órgãos dessas esferas aí. A administração pública indireta, aí vou constar aqui, são as empresas públicas, exemplo, Banco do Brasil é uma empresa pública, Correio é uma empresa pública, são as sociedades de economia mista, tá bom? Petrobras é uma sociedade de economia mista, se eu não me engano, preciso consultar agora. Agora eu acho, fiquei na dúvida, mas eu acho que é sim uma sociedade de economia mista, a Petrobras, tá bom? Até porque ela tem ações na bolsa, acho que é mesmo, tá certo? Consórcios públicos, tá bom? Se você achar um consórcio público por aí, ela faz parte da administração pública indireta. Fundações, tá? Tudo que é fundação, não sei o que das contas aí, administração pública indireta e autarquias também, tá bom? Lá no curso do Diego, ele explica em detalhes tudo isso daí, só para você entender mais ou menos que troço que é esse. Respondendo a pergunta agora, geralmente quando você toma uma penalidade pela 10.520, se você toma uma penalidade de um órgão estadual, essa penalidade é válida para todos os órgãos estaduais. Por exemplo, Polícia Militar, hospitais estaduais, escolas estaduais, etc. Se você toma essa penalidade de um órgão federal, exemplo, Forças Armadas, INSS, Caixa, Banco do Brasil, e aí vai, essa aplicação, essa sanção, ela se estende a todos os órgãos federais, mas estaduais e municípios você pode participar normalmente, tá bom? No caso aqui da resposta, o que vai valer aqui são os órgãos do Estado de São Paulo. Ou seja, se você for impedido de licitar pela Lei 10.520, por um órgão estadual de São Paulo, você estará impedido de licitar com todos os órgãos estaduais aqui de São Paulo. Se você quiser participar de uma licitação federal em São Paulo, você pode? Pode. Se você quiser participar de licitação em município aqui no estado, você pode? Pode. Tá bom? Então, é válido para órgãos estaduais. Tá bom? Beleza? Show. Vamos lá. Isso, em suma, tá? Via de regra é isso. Se na punição lá você estiver falando alguma coisa diferente, né? Aí você entra em contato com a gente, manda lá na comunidade que a gente analisa. Mas via de regra é isso daí. Outro pedido, outra dúvida que vem surgindo bastante, principalmente na pandemia. Reequilíbrio de preços, né? Quando que eu posso solicitar o reequilíbrio? Quando que eu tenho que fazer isso daí? Pessoal, dicas, né?
Reequilíbrio de preço é quando você pede para reajustar um preço que está na ata, beleza? Você ganhou uma licitação lá, 5 meses atrás, só que o preço agora, ou ele principalmente subiu, né? Quando o preço ele baixou e você está vendendo mais caro, ninguém vai pedir reequilíbrio de preço, não é maluco para isso, né? Mas quando sobe o preço demais e você não consegue mais entregar naquele preço lá, quais são as duas coisas que você pode fazer? 3, né? Ou você aceita e entrega o prejuízo mesmo, que eu acho que não é o caso, ou você pede uma alteração de marca, que é o que eu recomendo que vocês façam. Então, se você vender uma garrafinha de água lá, da Centauro, sei lá. Aí, a hora que você for entregar, o órgão público pediu a garrafinha de água, você foi entregar a Centauro, viu que, pô, tá tudo bichado, não consegue mais fazer naquele preço. Mas você achou a garrafinha do Garça lá pela metade do preço que você registrou lá. Você pede uma troca de marca pela garrafinha do Garça. Se o órgão público aceitar, show de bola, você entrega a do Garça lá e segue o jogo, né? Agora, quando você pede a alteração da marca, obviamente que essa nova marca, ela tem que atender também ao que está descrito no edital, tá bom? Você não pode ofertar uma marca inferior, nunca. É sempre igual ou melhor. E às vezes acontece de você até achar uma marca melhor da que você registrou lá na ata, só que tá uma promoção que você achou aí, sei lá, queima de estoque aí de algum lugar aí, você conseguir uma promoção de um produto que é melhor e está mais barato que o outro que é pior. Se você conseguir isso, você pede a troca da marca lá e boa, né? Se você está ofertando um produto melhor, o órgão público não vai ter por que recusar. Ele vai falar, opa, claro, né? Vamos embora. Eles recusam quando é igual ou quando é inferior. Quando é igual, não é que eles recusam, tá? Mas tem a chance dele recusar. Quando é igualzinho assim, geralmente eles aceitam, tá, pessoal? Geralmente, aí 90% das vezes eles vão aceitar numa boa. O que eles nunca vão aceitar é quando é inferior, beleza? Então, o que eu recomendo que vocês façam é isso. Por quê? Porque é mais simples, é um e-mail que você vai mandar. Tem aula no curso onde eu ensino a fazer isso, tem até um modelo. Você só vai trocar o produto e vai mandar, beleza? Procura a aula lá de como desclassificar, como pedir alteração de marca, eu acho que está na faixa azul ou na faixa marrom, vocês vão achar isso daí lá, tá? Eu recomendo que vocês façam isso do que tentar mudar o preço. Quando você tenta mudar o preço, quando você tenta fazer um reequilíbrio, além de ser muito mais complexo você fazer, porque você vai ter que comprovar um monte de coisa, a regra é o órgão público não aceitar. O cara já tá para não aceitar isso daí, porque, cara, dá mó dor de cabeça, ele tem que mandar para um jurídico, o jurídico tem que fazer uma análise se realmente é isso, dá mó trampo, é mó burocrático e eles não, a regra é eles não aceitarem. Você já vai contar com a má vontade do órgão público, sem dúvida nenhuma, quando você opta pelo caminho do reequilíbrio, né? Mas se você conseguiu realmente comprovar que está muito acima, aí eles vão ter que aceitar, não tem o que fazer, né? Eles têm que cumprir o que está na lei. Se a lei fala que, pô, e a lei fala o quê? A lei fala que a balança tem que estar igual. Se em algum momento essa balança pendeu aí para qualquer um dos lados, está desigual, e aí você tem que fazer a parada ficar igual de novo. Nós, fornecedores, a lei prevê que a gente tenha nosso lucro. Claro, a gente não trabalha de graça aqui, né? Não, não quer dizer que você tem que vender a preço de custo. Claro que não. Você tem que ter o seu lucro ali boa. Agora, a gente acontece direto aí por exemplo, na pandemia agora a gente está vivendo muito isso porque, cara, a economia global tá bichada, né? Tá todo mundo aí tendo que se virar nos 30 para conseguir fazer a economia respirar, porque, cara, a gente viveu um período sem precedente na história do mundo, né? 2 anos aí que a gente está nessa brincadeira aí, e os governos de todos os países, ele está tendo que se virar. E aí, pô, é inflação para tudo quanto é lado. Então, na pandemia, a gente está vendo muito isso. Então, se você pega e 6 meses atrás registrou um produto lá que custava R$ 100 a unidade, e hoje ela foi para 220, por exemplo, obviamente você vai pedir reequilíbrio. A galera do combustível, quem vende combustível para o governo, certamente já pediu reequilíbrio. Eu estou pagando R$ 6,50 no combustível aqui, né? Coisa que, pô, 2 meses atrás estava 5,30. Então, assim, aumentou demais. E, pô, você não conta com isso, né? Então, isso é um aumento que não estava previsto. Não tinha como prever que isso ia acontecer.
É uma parada totalmente aleatória. E a lei fala isso para a gente. A lei fala que nós temos direito quando acontecem casos aí que são imprevisíveis, né? Ninguém tinha como saber. Agora, aumentos previsíveis, aumentos da inflação normal, zero aí, que sempre tem mesmo, dólar, essas coisas, geralmente eles não tendem a aceitar.